Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física, certo? Essa aula aqui é para os nonos anos do ensino médio, tá? E essa aula é de revisão, beleza? Então, nesta aula, nós vamos tentar revisar os principais conceitos aí, para que vocês pensem bem nos conceitos, para poder fazer a prova, que vai ser uma avaliação que nós vamos fazer. Então, vocês têm que prestar bem atenção nessa aula. Essa aula vai tentar resgatar os principais conceitos. Provavelmente, esses conceitos que vamos trabalhar hoje serão os conceitos que a gente vai cobrar na nossa avaliação, que vai ser online. Então, preste bem atenção a esta aula, tá certo? Vamos à aula de hoje. Então, a aula de hoje é uma revisão, a gente vai trazer uma atividade que a gente já fez, a gente vai relembrar essa atividade com o propósito de fixar algumas ideias importantes, tá certo? Então, aí, primeira atividade, primeira pergunta, nossa atividade de fixação é a seguinte: qual é o nosso primeira referência estética? Qual é a nossa primeira referência estética? Qual é a sua primeira referência estética? Então, diz aí os nossos pais, os nossos amigos, a concepção que temos de nós mesmos, a concepção que temos do mundo. Qual é o nosso referencial estético? Quando a gente pensa aí no que é beleza, no que é belo, no que como é que se diz? Nessa referência de beleza, corpo, belo, o belo que existe nas coisas, no mundo, nosso primeiro referencial nada mais é do que o que? A concepção que temos de nós mesmos. E aí a gente parte para um princípio que a gente vai discutir agora, que é a autoestima, tá certo? Então vamos lá para o quadro interativo, vem comigo. A gente vai trazer aí a nossa interação, o nosso quadro. Então, nesse quadro aqui, no quadro interativo, que a gente vai trazer, está trazendo aqui para vocês, ele tem o propósito de fazer com que a gente discuta aqui, rapidinho, as ideias que a gente está trabalhando na aula. Então, nessa aula, a gente está conseguindo aí discutir com vocês a questão da estética. Da estética. E a estética, ela tem muito a ver com um julgamento. Então, na verdade, a estética é um julgamento que a gente faz das coisas que estão ao nosso redor, aquilo que a gente julga ser importante, né? Mas com relação à beleza, que é as coisas que faz a gente pensar que é belo. Então, geralmente a estética, ela é um julgamento muito superficial. Por que, que a estética é um julgamento? Desculpem, o superficial ficou coberto. Eu vou ajeitar aqui para vocês. Rapidinho. Vamos lá. Superficial. Então, a estética às vezes é um julgamento muito superficial, porque a gente julga a aparência das coisas. Mas a gente tem visto que o mais significativo para nós não é a aparência que as coisas têm, mas sim o verdadeiro significado que está por trás dessa aparência. Então, a beleza ela não está só na questão superficial, ela é mais profunda dentro do ser humano. Ela não só é a casca, a gente viu na aula, né? Então, ela é mais profunda. Por isso, a gente precisa, para compreender bem as coisas, a gente precisa de um olhar em profundidade. E o que é esse olhar em profundidade? A gente precisa superar a visão puramente estética, seca das coisas e olhar além da superfície das coisas. Então, um olhar em profundidade, que é o autoconhecimento, tá certo? Por isso que é muito importante a gente perceber aí essa questão do corpo. Então, a concepção que eu tenho de mim mesmo vai ser uma concepção que vai me ajudar a compreender o mundo. E a gente volta lá
para a nossa aula, tá certo? Desculpem, a gente volta lá para a nossa aula, tá? Vamos lá. Então, a gente volta aqui para a nossa aula, tá? E aí a gente continua discutindo as questões, e de vez em quando a gente vai lá para o quadro interativo para a gente discutir algumas palavras que têm correlação, tá certo? Então vamos lá. Explique o que é autoimagem. Nada mais é do que a autoimagem é uma visão da imagem corporal. Essa visão da imagem corporal, ela não é puramente visão dos olhos. Muita gente pensa que a imagem que nós temos de nós é uma visão do espelho, mas não é, tá certo? É para além dessa visão do espelho. Essa imagem corporal a gente cria dentro da mente. A mente consegue conceber como é a silhueta do corpo. Então, é uma questão da silhueta, do desenho que é criado dentro da mente. E isso é muito interessante, porque algumas pessoas desenvolvem alguns problemas com relação à sua autoimagem. Tem, por exemplo, a anorexia, né? É uma doença em que a pessoa tem um distúrbio da sua autoimagem. Ela olha no espelho, ela está super magra, mas ela se vê gorda. Por que acontece isso? Porque a visão, essa questão da imagem corporal, ela não é apenas visão dos olhos, é uma concepção mental de como é o seu corpo, é uma construção mental. Por isso que ela pode ser o quê? Ela pode ser diferente da visão dos olhos, tá certo? E aí acontece as pessoas que ficam aí querendo emagrecer a todo custo, elas podem desenvolver esse problema da anorexia, que aí é um distúrbio que a pessoa tem, começa a ter uma ideia de si mesmo, uma ideia de silhueta do corpo totalmente errada e começam a querer sempre emagrecer porque tem um distúrbio, né, na sua autoimagem e ela sempre se vê gorda, tá? O que permite uma visão mais profunda do que somos. A gente já discutiu lá, né, no quadro interativo, que é o quê? Nada mais é do que o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, o olhar em profundidade para dentro de si mesmo, permite você compreender aí a si mesmo, tá certo? Tá? Que é uma visão profunda do que somos. Esse autoconhecimento que nos permite ter uma visão profunda do que somos, ele é desenvolvido pela vida, pelas vivências e experiências da vida, tá certo? É sair da superfície da visão estética puramente superficial e começar a adentrar para dentro de si mesmo, para compreender a si mesmo. E isso aí, o que permite uma visão mais profunda do que somos, um olhar em profundidade, o autoconhecimento, a autoobservação. Então, seria observar a mente que observa propriamente. Então, seria uma mente que observa a própria mente. Tá certo? Então é você se auto-observar. Por que eu faço isso? Por que eu tenho um comportamento assim? Por que minhas atitudes, minhas ações são dessa forma? Por que eu tenho uma ação desse jeito? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu tenho um comportamento assim? Então, a gente tem que ter essa percepção e essa compreensão de si mesmo, tá certo? Isso é muito importante, tá? Então, a gente já respondeu as dias, faltam duas perguntas, né? Vamos lá para as próximas perguntas. Então, nessa próxima pergunta, nós temos a seguinte indagação:
qual é a maior realização da humana na vida. Então a gente pode ser, muita gente pensa assim, ficar rico, não, mas a maior realização da vida é alcançar ex, a excelência, a excelência das virtudes humanas. A gente já discutiu, chegar ao autoconhecimento, descobrir a si mesmo, mas através do autoconhecimento você chegar às virtudes, né? Que é que são as virtudes. A gente pergunta, mas o que é a virtude? É a excelência de todas as suas capacidades, tá? A excelência das suas capacidades mentais, físicas, sociais, intelectuais. É você alcançar a excelência, o seu potencial, aquilo que você potencialmente pode alcançar, você alcançar isso. Então, é você, a maior realização na vida é alcançar a excelência física do corpo, alcançar a excelência intelectual da mente, alcançar a excelência social dos relacionamentos sociais, percebe? Então, você alcançar todo esse universo que você tem diante de si. Isso é a vida. Tá? Você alcançar essa excelência e se realizar plenamente, física, mentalmente e socialmente. Beleza? Então, por que devemos cuidar do corpo? Porque o corpo é o nosso lugar existencial, a nossa casa existencial, o nosso patrimônio maior, o patrimônio da vida, ele está no corpo. Então, o corpo, ele é a nossa base principal. É através dele que temos a mente, que temos o pensamento, que temos a relação social, que temos a interação com as outras pessoas, que agimos no mundo. Então, o nosso corpo é o nosso lugar existencial. Por que devemos cuidar do corpo? Porque a vida está no corpo. Não existe vida fora do corpo. Você não tem uma vida fora do corpo. Sua existência é agora, aqui, nesse exato momento. E você tem que cuidar desse corpo, porque ele é o seu espaço existencial. A sua existência está no corpo. Por isso você precisa cuidar do corpo, porque todas as suas realizações e todo o que você pode ser a partir deste corpo que você tem aí. Por isso você tem que cuidar dele, porque é o seu maior patrimônio, certo? Próximas perguntas aí. Segundo o pensamento de Platão, onde aprendemos os conceitos do belo. Aí a gente vai lá para o quadro interativo para a gente conversar um pouco lá no quadro interativo. Beleza? Vamos começar aqui. Estou chegando. Cheguei. Então, nós estamos aqui no quadro interativo e a gente vai discutir aquela ideia de Platão. Então, Platão ele discutia a ideia do mundo das ideias. Tá ficando muito grande. Vamos diminuir aqui, né? Mundo das ideias. E o que seria esse mundo da ideia? Na verdade, ele criou, ele imaginava que existia realmente um mundo das ideias, tá? Mas esse mundo das ideias seria para nós o nosso pensamento, né? Aquilo que a gente consegue criar dentro da mente. Ele acreditava que existia um mundo perfeito. Esse mundo ele chamou de mundo das ideias. E lá, nesse mundo das ideias, tudo é perfeito, tá? Para ele, existia esse mundo das ideias e lá tudo era perfeito. O amor era perfeito, a bondade era perfeita e a beleza, sim, também era perfeita. Então, para compreender verdadeiramente como eram as coisas, o ser humano precisava alcançar novamente esse mundo das ideias. Para ele, para Platão, a alma ela já existia. Antes de você nascer aqui, você tinha uma alma
E ele achava que ela morava onde? Ah, ela morava no mundo das ideias. Beleza? Então ele achava que a gente, antes de existir como corpo, alma aqui na vida, ela morava antes nesse mundo das ideias e lá a alma aprendeu todas as coisas perfeitas. Então, quando a gente tem uma ideia aqui das coisas, quando a gente pensa em alguma coisa boa, é porque teve uma experiência lá nesse mundo imaginário da cabeça de Platão, que era o mundo das ideias, percebe? Mas na verdade esse mundo das ideias, ele existe. Sim, ele existe. Ele não existe no nosso pensamento. Então, na verdade, esse mundo das ideias são os nossos o quê? A gente pode conceber ele como os pensamentos humanos. Então, lá dentro dos nossos pensamentos, nós podemos construir as coisas de forma melhor e de forma perfeita, tá? O amor, ele é concebido de forma perfeita, pode ser concebido de forma perfeita. Então, a beleza, que é aquilo que a gente está estudando aqui, ela seria perfeita, né? Perfeita. E ela não seria apenas, para Platão, não seria apenas a superfície das coisas, ou seria, não seria apenas a estética, seria a virtude, seria virtudes. Se a beleza, se a beleza, alcançar a beleza é alcançar as virtudes, então se eu tenho virtudes, beleza? Se eu tenho virtudes, o que acontece comigo então? Ah, se eu tenho virtudes, eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno eu alcanço a excelência do corpo, a excelência da mente, a excelência dos relacionamentos sociais. Eu tenho um convívio bem, eu consigo estar, interagir com o mundo, com as pessoas, porque eu tenho virtudes, a virtude do amor, a virtude do respeito, a virtude da solidariedade, a virtude do perdão. Então, essas virtudes iam trazer o bem, segundo Platão, para todo mundo. Seria o bem uni, universal, ou seja, o bem para todo mundo. Todo mundo ficaria bem, porque todo mundo alcançou a verdadeira beleza, não a beleza só da superfície, tá? Das coisas, mas uma beleza interior, a beleza das virtudes, e essa beleza das virtudes, uma vez alcançada, traria o bem para todo mundo, tá? Esse é o pensamento de quem? De Platão. Mas ele pode nos ajudar bastante. Vamos voltar lá para as perguntas e vamos ver o que a gente pode responder a partir dessa reflexão que a gente fez agora. Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Voltando aí para a nossa aula, a gente volta por aqui, tá? E a gente tem logo de cara aqui, a gente já respondeu isso, né? Não, não, não. Segundo Platão, né? Onde aprendemos o conceito de beleza. Taranana, no mundo das ideias. Aquele mundo fictício que ele achava que existia. Qual a importância do autoconhecimento? A gente já discutiu, né? O autoconhecimento vai despertar o que nas pessoas? Vai despertar as virtudes. As virtudes. A gente pode dizer que desperta o bem. Desperta o bem universal para todo mundo. Né? Qual a importância do autoconhecimento? Descobrir o que? Os pontos fracos e descobrir a si mesmo. Descobrir os pontos fracos e fortes. Descobrir. Tá certo isso? Descobrir os pontos altos e fracos. Descobrir seus pontos altos e fracos, quais são suas verdadeiras habilidades,
quais não são. Então, se descobrir a si mesmo, se conhecer. Qual a importância do autoconhecimento para você? Você consegue desenvolver virtudes, despertar o bem universal para as pessoas que estão ao seu redor, inclusive para você? Por isso é importante o autoconhecimento. O que Sócrates acreditava sobre a nossa natureza? E a gente vai ter que ir lá para o quadro interativo mais uma vez para descobrir aqui né, o que Sócrates pensava aí sobre a nossa natureza. Chegando aqui no nosso quadro interativo, nós vamos ter a ideia de Sócrates. Sócrates era um cara que era discípulo de Platão, tá certo? E o que ele pensava sobre a nossa natureza? Ele também pensava que a natureza humana era formada de quê? De alma mais o quê? Mais corpo. Só que ele achava o seguinte, que essa alma, esse corpo, ela podia se tornar melhor, tá? Porque ele compreendia que o corpo, desculpe aqui, tá meio ruim a palavra corpo, né? A palavra chegou aí, né? Compreendeu bem. Ele achava que o corpo ele era meio assim uma coisa negativa, porque tinha uns instintos assim meio equivocados, uns desejos meio errados. E a gente tem algumas coisas assim, né? A gente tem alguns instintos, alguns desejos e algumas coisas que o nosso corpo desperta. Então ele achava que o corpo precisava ser treinado, tá? Ele precisava ser domesticado, porque o corpo tinha umas coisas assim más, né? E aí, para conseguir treinar esse corpo, ele achava que era importante uma coisa chamada educação. Beleza, então já se pregava a importância da educação, percebe? Então, o que essa educação ia fazer, galera? Nada mais, nada menos do que, olha só, alcançar a alma, despertar na alma aqueles conhecimentos do mundo das ideias. Porque quando a gente, segundo o pensamento desses filósofos aí, a gente esquece meio que essas informações lá do mundo das ideias. A gente precisa resgatar essas ideias pela educação, as boas ideias, né, os bons pensamentos, a compreensão da vida. Mas, na verdade, se a gente for dar uma olhada bem, isso é que acontece com a educação. A educação deve despertar na gente o melhor da gente. Tá entendendo? Então eles pensavam assim: o corpo precisa ser domesticado. Como é que eu faço para domesticar esse corpo? Eu vou trabalhar minha alma para que ela tenha o quê? Virtudes. Então, a educação, o que a educação ia fazer? A educação ia fazer o quê? Ia desenvolver virtudes. Em quem? Em quem? Na alma, né? Na alma. Então a alma ia ficar virtuosa. Então esse era o pensamento aí de Sócrates. Vamos voltar lá para as questões para responder, tá certo? Voltando lá para a nossa aula, vamos ver aí o que é que Platão pensava. Então, desculpem, Sócrates, né? Ele acreditava sobre a nossa natureza. A nossa natureza era composta de quê? A nossa natureza era composta de quê? De alma e corpo, indissociáveis, que não podiam ser divididos, tá? Né? Eles acreditavam nisso, mas que acreditavam que o corpo tinha uma tendência para o mal e o que mais que você pode acrescentar? Que a educação ia resgatar esse corpo de se encaminhar para os vícios da vida, desenvolvendo as virtudes. Percebe? As virtudes são contrárias aos vícios. Os vícios são aquelas coisas negativas que nos levam para o mal. E as virtudes são aquelas coisas positivas que nos levam para o bem. Pegou? Segundo Platão, o conhecimento da beleza desperta? O bem universal, está lá em cima já, né? O bem, o universal. Ser o bem para todos os seres, para todo mundo, o bem para todo mundo.
é a paz e a harmonia para todas as pessoas, mais ou menos isso, essa compreensão, tá? Qual é a maior realização humana na vida? A gente já discutiu isso, seria o autoconhecimento, né? A excelência. A excelência no corpo, na alma, o que você quiser colocar aí, a excelência da mente, a excelência do físico, das relações sociais, a excelência. E o que é excelência? É alcançar o máximo de desenvolvimento possível. Então, o máximo de desenvolvimento possível. O potencial que você tem aí. Você mesmo, tem extraordinário potencial. Então, você alcançar esse potencial que você tem. Mas não só em um aspecto. Só a mente, só estudar. Não, o corpo também. E as relações sociais também. Então, todas as dimensões humanas, todos os aspectos. Isso, sim, é alcançar a excelência na vida. Tá? Terminando aí, a gente vai para as próximas questões e a gente discute aí padrões de beleza. A gente vai lá para o quadro interativo e a gente discute aí os padrões de beleza rapidinho comigo. E a gente volta aqui. Um, dois, três. Tá voltando. Beleza. Então aí, padrão de beleza. Vamos discutir isso. Padrão. Que é um padrão. Ah, desculpa aí, não ficou muito bom não. Vou pagar aqui rapidinho. Padrão. Padrão de beleza. O que é um padrão de beleza? Padrão é aquilo que é estabelecido como se fosse um normal. E todo mundo tem que ser. Tem que ser dessa forma. Estabelecido, né? Estabelecido por um conjunto de pensamentos, ideias, filosofias, arte, visuais, sons, músicas, roupas, tudo que está à nossa volta constrói padrões. E existe padrão estético. Esse padrão estético ficou muito feio aqui, né? O padrão estético. Deixa eu ajeitar aqui. O que é o padrão estético do corpo? É um padrão que é estabelecido para que o corpo seja. Então, na nossa sociedade atual, existe um padrão estético corporal, que é o magro, musculoso. Esse é o padrão estético da sociedade contemporânea. Então, as pessoas nem sempre tiveram esse padrão de beleza, tá? Cada momento da história, as pessoas têm um padrão de beleza específico. Tá? Elas acham bonito um tipo de corpo específico, tá? E na sociedade atual, nós temos esse padrão aí. Por que temos esse padrão? A grande pergunta é essa. Por quê? Porque esse padrão aí, magro e musculoso, é apenas 5%. 5%. Como assim 5%? 5% da população pode ser assim. 5%, tá? Pode ser realmente magro e musculoso, bem definido. O restante da população, que seria 90%, 95% para ser mais claro, 95% da população geral tem extraordinária dificuldade de ser assim. 60% dessas pessoas, 60% das pessoas aí no mundo, elas são o quê? São apenas magras. E não tem condições, não conseguem desenvolver muita massa muscular. Elas têm dificuldade de desenvolver essa massa muscular. Tá certo? Elas conseguem, são magras, mas não conseguem desenvolver muita massa muscular. E 35% dessas pessoas aí, elas são gordas. Tem dificuldade de ser magro e tem dificuldade de ter massa muscular.
Então, olha só, a mídia, o que é que a mídia diz? A mídia coloca a toda hora que padrão, que biotipo, melhor, que biotipo, né? Biótipo. Aquele biótipo magro, musculoso, tá entendendo? Pessoa bem magra, musculosa, bem definida. E isso produz o que nas pessoas? As pessoas ficam vendo, televisão, sempre mostrando. Elas vão criar o desejo, né, de serem assim, exatamente magras e musculosas, né? Ter o padrão definidos. E isso gera o quê? A insatisfação. Essa insatisfação vai fazer com que as pessoas busquem o padrão que está mais divulgado. Então, elas vão buscar o padrão que é estabelecido na visão dela, na contemplação dela. Ou seja, ela está contemplando toda hora, todo instante, que o certo, que o bonito, que o belo, que o correto é ter um corpo assim. Então elas vão buscar. Elas vão buscar através da cirurgia, dos exercícios, de remédio, da anorexia, né? Da bulimia, vomitar, ficar com fome, fazer qualquer coisa para alcançar aquele padrão, porque ela está sendo manipulada, é uma manipulação mental. Está tendo uma manipulação, a mente das pessoas está sendo manipulada. Manipulada pelo quê? Pelo marketing, pela propaganda, pela televisão, tá certo? Essa manipulação aí vai gerar o quê? Lucro, lucro, dinheiro financeiro, pecúnia, tudo isso para vender. Vender o quê? Cirurgias, remédios, suplementos, exercícios físicos, roupa, enfim. O mundo comercializa o corpo. O mundo comercializa o quê? O corpo. Que corpo? Magro e musculoso. Então, que mundo esse corpo magro e musculoso, ele é comercializado por quem? Pelo mundo capitalista. Mundo capitalista. Esse mundo capitalista consumista. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar lá para a nossa atividade para a gente responder as questões. Vamos lá. Agora estamos prontos para responder as questões. Estamos no finalzinho da nossa aula. Então a gente começa a perguntar aí qual o perfil de corpo do seu corpo. Isso aí é individual, cada um diz qual o perfil que o corpo tem, né? Qual é o padrão de corpo da sociedade atual? Magro e musculoso, tá? É o perfil, né? E quais os tipos de formas corporais, os biotipos? Nós temos o endomorfo, o gordinho, o magro, ectomorfo. E o musculoso? Mesomorfo. Esses são os padrões, são os biotipos. E os percentuais? Os percentuais quais são? O ectomorfo, 35% da população mundial, da população geral. Qual é o percentual do... Essa palavra está errada. É endo. ENDOMORFO. Tá, desculpem aí, tá ainda errado, eu vou consertar, tá? Então, o percentual do endomorfo é qual? Do gordinho. Eita, desculpem, eu errei de novo. Desculpem. Toda vez eu erro isso, eu troco o endo com o hecto. Mas preste atenção aí. O hecto é 60, desculpem. 60. O endomorfo é 35.
35%, beleza. E agora nós temos os 5% que são o quê? Que são os que têm a probabilidade de desenvolver grande massa muscular e são magros por natureza, beleza? Porque a mídia tenta produzir insatisfação com com a nossa imagem, desculpem aí, viu? Com a nossa imagem corporal. Para vender, para o mundo capitalista, a gente já discutiu aqui, né, na aula lá do quadro. A gente viu que o mundo capitalista precisa vender produtos, mercadoria e tal. Então é para gerar insatisfação, para poder comercializar, para vender o corpo magro e belo para as pessoas, para vender produtos, para gerar lucro financeiro, enfim. A gente vai aí para vender mercadorias. Para vender mercadorias, para nossa satisfação com o nosso corpo e para que as pessoas fiquem insatisfeitas e procurem satisfazer isso, né? Através de plástica, cirurgias, exercícios, cosméticos, como é que se diz? Tratamentos estéticos, enfim, um monte de coisa. E nós chegamos aqui à nossa final da aula. Terminou! Agora você faça a sua prova, estude, revise as principais ideias, tá certo? E preste atenção, faça uma boa prova, um forte abraço e até mais!